Fidel Castro. Para algumas pessoas, esse nome provoca irritação, para outras, admiração. Para alguns, o comandante era um ditador impiedoso e um tirano comunista. Para outros, um lutador pela liberdade. Vamos olhar não para todas essas informações monótonas da Wikipédia e dos livros didáticos, mas para os fatos realmente surpreendentes e pouco conhecidos associados a essa figura histórica. Vamos lá, e vamos começar talvez com isso. Sim, Gabriel Garcia Marques, um amigo próximo de Castro, foi o primeiro a contar sobre sua incrível paixão por sorvete em seu ensaio Retrato Pessoal de Fidel. Almoçando no hotel Havana Libre, ele poderia comer 18 bolas de sorvete de sobremesa. Neste mesmo hotel, inclusive, houve uma tentativa de assassinato a Castro em 1963. Agentes da CIA convenceram um dos trabalhadores da cozinha a envenenar o sorvete ou milkshake. O funcionário errou ao remover acidentalmente a cápsula da parede do freezer onde estava oculta, quebrando-a. O general da CIA, na reserva Fabian Escalante, contou que essa foi a tentativa de assassinato mais próxima de sucesso contra Fidel, e havia muitos deles. Oficialmente, considera-se que houve 638 tentativas de assassinato, embora a história silencie sobre as tentativas fracassadas. Além disso, o próprio Castro deu ao lendário diretor Oliver Stone um número diferente, 734. Mesmo considerando esse número aproximado, ainda estamos falando de centenas de tentativas de assassinar o obstinado Fidel. Pílulas enviadas, cigarros tóxicos, estiletes, moluscos explosivos, trajes de mergulho com veneno e muito mais. Se a capacidade de sobreviver a tentativas de assassinato fosse uma disciplina olímpica, eu teria uma medalha de ouro, disse o comandante. Para os Estados Unidos da América, remover Castro virou uma obsessão. Tudo o resto é menos importante do que lamentar dinheiro, tempo, recursos humanos e esforços, foi dito em uma das anotações da Casa Branca. O que ele fez para irritá-los tanto? Falaremos sobre isso depois. Vamos voltar ao sorvete por enquanto. Ao assumir o poder, Castro declarou que uma de suas principais tarefas como líder de Cuba era desenvolver a indústria de laticínios. Para começar, decidiram construir o maior palácio de sorvete em Havana, uma grandiosa estrutura para 1000 pessoas. Nomearam de capela em homenagem ao balé favorito de Castro. As atendentes do estabelecimento estavam vestidas como bailarinas, e no emblema do palácio havia pernas cruzadas, saindo de uma saia de balé. Na capela, você poderia experimentar 50 tipos de sorvete, e muitos realmente admitiram que era o melhor do mundo. Mas para o sorvete, era necessário o leite. E com ele, nos primeiros anos do governo de Castro em Cuba, havia problemas incríveis. A ilha quase não produzia. O leite era importado da Alemanha Oriental e a manteiga da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A questão é que havia muitas vacas em Cuba, mas elas pertenciam a 2 raças que produziam pouco leite. Os crioulos, trazidos pelos espanhóis, e os zebus, importados da Índia. Ambos se adaptam bem ao clima tropical, mas não se pode construir um império leiteiro com eles. Então Fidel decidiu trazer para a ilha as vacas mais produtivas do mundo, as Holstein Friesian, encomendando-as do Canadá. Porém, os recém-chegados rejeitaram viver nos trópicos. A terceira parte morreu rapidamente. Os restantes foram salvos em um estábulo com ar-condicionado. Então Fidel emitiu 2 decretos. Primeiro, Cuba irá desenvolver sua própria raça de gado tropical, criando um híbrido com o zebu local. Em segundo lugar, o abate de vacas é equiparado ao assassinato de um ser humano. Portanto, pode-se receber até 15 anos por isso. O experimento de cruzamento não foi muito bem sucedido. Os gados tropicais muitas vezes se mostraram inférteis. As diferenças genéticas entre as raças eram muito grandes e eles produziam apenas um pouco mais de leite do que o zebu. Mas um dos exemplares do rebanho de Castro provou ser um verdadeiro campeão. Uma vaca chamada Ubre Blanca estabeleceu um recorde mundial de produção de leite. Em um dia, essa beleza produzia até 100 litros de leite, superando o campeão anterior, uma vaca americana chamada Orly. Ubre Blanca era um orgulho pessoal de Castro. A vaca era mantida em um estábulo confortável
com ar condicionado, protegido por seguranças e com cientistas de plantão. Quando a vaca morreu, escreveram um obituário digno da primeira-dama do país e ergueram um monumento em sua homenagem em Havana. Seu DNA e óvulos foram preservados para a futura clonagem. Desapontado com a ideia de simplesmente gritar, Castro decidiu criar uma raça de mini-vacas do tamanho de um cachorro. A ideia era que cada cubano tivesse uma dessas em casa, até mesmo em seu apartamento, fornecendo leite fresco diariamente. A questão da alimentação seria resolvida simplesmente colocando caixas de grama nas casas que cultivariam grama para as mini-vacas. Mas o projeto, como é bastante óbvio, não foi implementado por muitas razões, mas certamente não por falta de tempo. Afinal, essa história levemente absurda do leite torna ainda mais contrastante o fato de que o pai da Revolução Cubana governou Cuba de 1959 até 2006, um total de 47 anos. Isso é o terceiro lugar no mundo em termos de duração do governo. Apenas a Rainha Elizabeth e o rei da Tailândia o ultrapassam. Durante esse mesmo período, os Estados Unidos da América, o principal adversário ideológico de Cuba, tiveram 11 presidentes. Apesar do pequeno tamanho do próprio estado de Cuba, ninguém ousaria chamar Fidel Castro de pequeno ditador latino-americano. A escala da personalidade deste homem é muito grande, e ele tem muitas qualidades notáveis. Por exemplo, é conhecido que Fidel Castro tinha uma memória excepcional. Aos 80 anos, ele podia recitar qualquer discurso sem anotações. Ele também é o autor do discurso mais longo da história na Organização das Nações Unidas em 26 de setembro de 1960, na Assembleia Geral. Ele falou ininterruptamente por 4 horas e 29 minutos. O discurso mais longo de Castro em Cuba foi proferido no terceiro Congresso do Partido Comunista Cubano, em 1986. No terceiro Congresso do Partido Comunista Cubano, em 1986, ela durou 7 horas e 10 minutos. Para entender melhor o que motivava este homem, vamos voltar ao início. Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 13 de agosto de 1926, numa família de proprietários de terras e plantadores que emigraram para Cuba da Espanha. Os biógrafos de Fidel frequentemente traçam paralelos com Vladimir Lenin. Ambos vieram de famílias abastadas da classe média. Ambos, inicialmente, se dedicaram ao direito, mas depois lideraram revoluções e governaram o Estado. No entanto, em comparação com Lenin, que já tinha alguma experiência política no momento da Revolução de 1917, Castro seguiu um caminho mais rebelde e aventureiro para a vitória. Basta considerar o fato de que em 1933, aos 13 anos, o jovem Fidel participou de uma revolta de trabalhadores na plantação de seu próprio pai. Concorda? Um contraste sério com a modernidade, onde crianças de 13 anos pensam no máximo em uma carreira como blogueiro ou jogador de esportes. Mas aqueles tempos eram muito diferentes. Na primeira metade do século XX, Cuba era totalmente dependente financeiramente dos Estados Unidos da América. Nos anos 30, ocorreu uma crise particularmente severa, que permitiu a um grupo de ativistas militares liderados por Fulgêncio Batista realizar um golpe. A política de Batista, voltada para a aproximação com os Estados Unidos, de forma alguma coincidia com o que o jovem Castro queria para Cuba. E nesse momento, Fidel Castro pretendia liderar uma revolta como nacionalista, não como comunista. Então ele fundou o movimento Veneração ao Centenário, ou Geração do Centenário, e seu principal objetivo tornou-se a derrubada de Batista. No dia 26 de julho de 1953, 125 pessoas lideradas por Castro atacaram o quartel. O objetivo do ataque era obter armas necessárias para derrubar Batista. Mas na batalha, parte dos entusiastas morreu, e os restantes, juntamente com Fidel, previsivelmente se renderam ao governo. A população não apoiou Castro e seus seguidores, e todos eles foram presos e condenados. No dia da sentença, o jovem advogado de 27 anos, Fidel Castro, proferiu palavras que, como se diz, foram gravadas em granito. Eu termino meu discurso em minha defesa, mas não agirei como todos os advogados que pedem liberdade para o réu. Não posso pedir isso quando meus companheiros já estão sofrendo, à Ilha de Pinos, em um vergonhoso confinamento.
Mande-me para eles para compartilhar o seu destino. É claro que os honestos devem morrer ou ficar presos em uma república onde os criminosos são presidentes. Eu sei que a prisão será um teste difícil para mim, como nunca foi para ninguém antes. Ela está cheia de ameaças para mim, de baixeza e crueldade covarde. Mas eu não temo a prisão, tanto quanto não temo a fúria de um tirano desalmado que tirou a vida de meus 70 irmãos. Condenem-me, não importa, a história me absolverá. A última frase acabou entrando para a história como o principal lema de Fidel na vida. Então o líder do movimento recebeu 15 anos de prisão, mas ele não foi condenado a cumprir toda a sentença. Ele foi libertado sob anistia já em maio de 1955, apenas 19 meses depois. Então o futuro líder da Revolução Cubana foi para o México, onde conheceu outra figura histórica, Che Guevara. E esse encontro teve um grande impacto em suas futuras visões. Por que Fidel foi exatamente para lá? Havia várias razões para isso. O México, após sua revolução de 1910 a 1918, tinha a reputação de ser um dos mais democráticos na América Latina. Além disso, seu governo tradicionalmente oferecia refúgio a pessoas perseguidas por motivos políticos. Além disso, o México foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1924. Uma grande onda de emigrantes políticos inundou o México após o derrubamento do governo progressista de Jacobo Arbenz, na Guatemala, em 1954, com a ajuda da CIA. Cubanos também foram para lá. Tendo essa informação em mãos, Fidel razoavelmente supôs que poderia montar uma força de ataque com o mínimo de perdas para derrubar Batista. E ele estava certo. Pessoas de todos os lugares foram para o México para se juntar ao movimento de Fidel. Em breve ele conheceu Che. Naquele momento, o verdadeiro nome de Ernesto Guevara, futuro símbolo da Revolução, tinha 28 anos. 4 anos antes disso, sendo um estudante de medicina, Guevara e seu amigo Alberto Granado embarcaram em uma viagem de motocicleta pela América Latina. Nesta viagem, ele ficou chocado com o que viu. A pobreza, a fome e a injustiça sofrida pela maioria dos habitantes do continente provocaram nele um forte protesto interno. Assim iniciou sua jornada como lutador e revolucionário. No México, Guevara não estava lá por acaso. Ele se tornou testemunha de um golpe contra-revolucionário na Guatemala em 1954 e ele também teve que fugir. No início, Che foi designado como médico da expedição, mas depois foi incluído na lista de combatentes e teve que passar por um curso completo de treinamento de combate junto com os outros. Nesse momento, a expedição não tinha nem navio, nem armas, nem soldados. Reunindo novas forças, em novembro de 1956, Castro chegou a Cuba, na companhia de Che Guevara, seu irmão Raul e outros 79 combatentes armados. O iate de passeio Granma tornou-se um dos símbolos do movimento revolucionário. Porém, esse evento não se parecia nada com um passeio marítimo. A maioria dos rebeldes morreu ao enfrentar a resistência das forças governamentais. Apenas 2 dúzias de revolucionários escaparam e se esconderam nas montanhas. Os camponeses cubanos, em geral, acolheram bem os membros do esquadrão de Castro, abrigando-os em suas casas. Além disso, muitos moradores locais se juntaram aos revolucionários, tornando-se parte da formação armada rebelde. Então, apenas alguns anos depois, em 2 de janeiro de 1959, o exército rebelde entrou em Havana. Batista foi forçado a fugir do país e centenas de seus seguidores foram executados após julgamentos. Porque a vitória de Castro em uma pequena ilha no meio do oceano significou tanto para a comunidade mundial. Mas até os anos 50, o entusiasmo dos socialistas e comunistas de alguma forma diminuiu. A Revolução Mundial, que os primeiros líderes soviéticos sonhavam, de alguma forma não aconteceu. Depois que o culto à personalidade de Stalin foi condenado, o campo comunista mundial se dividiu. E foi aí que Cuba surgiu. Sem qualquer ajuda da União Soviética, uma verdadeira revolução nasceu e venceu. Isso impulsionou enormemente o campo socialista, que estava lentamente desaparecendo.
Cuba se tornou instantaneamente um símbolo da vitória da Revolução Socialista e um incômodo para os Estados Unidos da América e o resto do mundo capitalista. Como aconteceu que 3 jovens, que não tinham nenhum apoio externo, conseguiram fazer o mundo inteiro falar sobre eles? Como os soviéticos fizeram tudo isso sem que os Estados Unidos da América percebessem? Nikolai Leonov, espião soviético e amigo de Fidel e Raul, conta sobre os participantes desses eventos. Os irmãos Castro e Che Guevara tinham uma profunda crença na necessidade de justiça social. Eles acreditavam que sua vocação não era de caráter pessoal, mas apenas de caráter nacional. Talvez essa seja a pedra angular da visão de mundo dos irmãos Castro e Che Guevara. Eles se esforçavam para mudar sua sociedade, estado e povo para melhor. Apesar disso, todos eram pessoas providas o suficiente, sem o objetivo pessoal de enriquecer. Segundo Leonov, que conhecia pessoalmente todos os 3, eram pessoas altamente educadas. Os líderes da futura revolução oscilaram por algum tempo entre a construção de uma sociedade socialista ou o aperfeiçoamento do capitalismo. Eles conheciam bem Marx e os economistas do período pré-marxista, mas mais tarde eles decidiram que, nas condições de Cuba, eram necessárias transformações socialistas. Seu principal objetivo era alcançar a independência total de Cuba em relação aos Estados Unidos da América e seguiram resolutamente rumo a essa meta. De fato, Che Guevara é uma história separada e grande, que contaremos com prazer na próxima edição. Se você quiser isso, apenas nos avise com um like e um comentário que um vídeo sobre ele seria interessante para você, e nós o colocaremos em produção. Bem, agora vamos continuar. Então, a Revolução Cubana aconteceu e começou o trabalho planejado para resolver os problemas que seus líderes apresentaram. Em 1960, Fidel Castro nacionalizou as empresas e companhias que eram propriedade dos americanos. Em resposta, Washington impôs um embargo comercial a Cuba, que isolou Cuba do resto do mundo por muitas décadas. Foi então que eclodiu a chamada Crise dos Mísseis de Cuba, que transformou Cuba em um campo de batalha da Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a tentativa fracassada de derrubar Castro em 1961 e a descoberta pela inteligência americana de mísseis nucleares soviéticos em território cubano colocaram o mundo à beira de uma guerra nuclear. No final, Nikita Khrushchev foi o primeiro a retirar os mísseis de Cuba em troca da retirada secreta de armas americanas da Turquia. A crise foi evitada. Por muitos anos, um fluxo de dinheiro da União Soviética fluiu para Cuba como se fosse um maná do céu. O irmão mais velho apoiava Cuba, comprando uma grande parte da cana-de-açúcar produzida na ilha. Também os navios soviéticos entravam no porto de Havana com mercadorias para ajudar os cubanos que estavam sofrendo com o duro embargo americano. Isso durou muitos anos. Durante esse tempo, Fidel Castro aboliu a discriminação legal, levou a eletricidade para as áreas rurais e garantiu o pleno emprego da população. Ele construiu ativamente novas escolas e hospitais, contribuindo para o desenvolvimento da educação e da saúde. A medicina em Cuba era totalmente gratuita, e os índices de mortalidade infantil em Cuba eram altos mesmo em relação aos países desenvolvidos do mundo. Mas havia também o lado negativo da medalha. Castro limitou a quantidade de terras que uma pessoa poderia possuir e eliminou o negócio privado. Mas tudo acabou com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o embargo americano que já existia e a falta de ajuda da União Soviética levaram a um déficit interminável de quase tudo. Embora em 2014 a Rússia tenha perdoado 31 bilhões e 70 milhões de dólares da dívida cubana, isso não facilitou muito a situação. Porque ficamos absolutamente sozinhos, em proximidade direta com o Estado mais poderoso, que nunca existiu na história. E todos esses eventos estimularam o agravamento do bloqueio, que já durava mais de 30 anos naquela época. Entrou um período que chamamos de especial, um período especial em tempo de paz. Estudamos todas as medidas possíveis para resistir ao bloqueio em tempo de guerra. Mas nunca imaginamos que teríamos um bloqueio em tempo de paz.
Quando falo aos cubanos sobre o colapso da União, não estou falando sobre o colapso do campo socialista. É como dizer que o sol não vai nascer amanhã. Todos acreditam que o sol vai nascer amanhã. Pensávamos o mesmo sobre a União Soviética, mas um dia isso aconteceu e o sol não nasceu. A União Soviética desapareceu. E antes havia duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos da América. Nós permanecemos sozinhos diante de uma superpotência com uma enorme tecnologia, um poder econômico, político e militar que continuou a crescer. E por mais de 30 anos, ela tentou acabar com a Revolução Cubana. Eu posso garantir que nós sempre lembramos com gratidão o que o povo russo fez por nós, tanto nos primeiros anos quanto nos anos subsequentes. Por muito tempo tivemos que suportar o bloqueio dos Estados Unidos. Eu falei sobre isso muitas vezes com meus colegas. No início, estávamos dispostos a morrer. Fica amargo quando você se lembra, mas não há sentimentos de ressentimento. Foram dias difíceis, mas eles não geraram ressentimento. Dezenas de milhares de cubanos falam russo e estudaram em universidades russas. Nós até cometemos erros. Eu deveria ter feito uma crítica. Surgiu uma tendência de esquecer o inglês. Todos estudavam o idioma russo, era natural, eu falava publicamente. A Rússia traduz seus livros principalmente para o inglês. Literatura impressionante em inglês. Russos estudam a língua inglesa. Os chineses estudam inglês e nós apenas russo. Atualmente, em Cuba, várias engrenagens ideológicas estão em movimento. Por exemplo, 5 anos atrás, o governo cubano anunciou a legalização de pequenas e médias empresas privadas que, desde o 1º de janeiro deste ano, estão realizando uma reforma monetária. Assim, a inflação e a desvalorização são realidades de Cuba atual. Discussões acaloradas na sociedade cubana levaram a um aumento significativo nos preços da energia elétrica. Afinal, como parte da reforma, o governo vai parar de subsidiar uma série de empresas que fornecem serviços à população. Por sua vez, o governo também emitiu várias resoluções sobre o aumento dos salários no setor público e das pensões. O plano é compensar a recusa de subsídios amplos a todos os cidadãos, aumentando salários e pensões. Isso inclui, por exemplo, a abolição do sistema de cartões, pelo qual milhares de cubanos ainda recebem alimentos subsidiados. Apesar das adversidades, Cuba tem alfabetização universal e envia médicos e professores gratuitamente para países do terceiro mundo. Por exemplo, o programa cubano Operação Milagre representa a prestação de assistência médica acessível para pessoas gravemente doentes com baixa renda. No âmbito deste programa, em 16 países operam 63 centros oftalmológicos, 84 postos cirúrgicos, onde trabalham 821 especialistas cubanos. Até o momento, mais de 2 milhões de pessoas já foram operadas nos países da América Latina através deste programa. Outro programa da DA, Eu Posso, é voltado para a erradicação do analfabetismo em 18 países da América Latina. Com a ajuda dela, mais de 5 milhões de pessoas aprenderam a ler e escrever. Hoje, o projeto está ativo em 19 países, com mais de 690 especialistas envolvidos. Graças ao programa Eu Posso, Venezuela, Bolívia e Nicarágua foram declaradas territórios livres de analfabetismo. E tudo isso graças a uma pessoa. Concordo. É muito interessante observar na prática aquilo que normalmente se escreve em ensaios na escola sobre o papel do indivíduo derrotado na história. Podemos falar por horas sobre as contradições e contrastes de Cuba, mas o episódio não é de borracha, então vamos encerrar. Esperamos que tenha se surpreendido com alguns fatos sobre Fidel Castro. Avalie o episódio se achou interessante. Até o próximo encontro nas futuras séries do canal